Bom, vamos corrigir a terceira, a 13ª, que é uma questão que trabalha despesas de exercícios anteriores, o famoso DEA. Então, despesas de exercício anterior. Então, ele quer a falsa em relação à despesa de exercício anterior, que é uma forma de pagar prevista lá na Lei 4.320. Então, a gente usa o DEA quando? Despesas decorrentes de compromissos assumidos em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento. Então, essa daqui está certa. Né, gente? O que acontece? Existe um princípio, né, chamado anualidade. Então, se você fez a despesa no ano, você tem que pagar no mesmo ano. Você não pode fazer despesa no ano e pagar com o orçamento seguinte, a não ser que você pague como despesa de exercício anterior. Então, qual é o entendimento do exercício anterior? É assim, ó, quando você tem 2 anos. Vamos supor que eu tenho 2019, 2020. Vamos supor que uma despesa, o fato gerador aconteceu em 2019. Só que eu não paguei nem empenhei. Porque se eu empenho, eu pago como RP. Como eu não empenhei, só aconteceu o fato gerador. Em 2020 eu tenho que pagar, como é que eu pago? Pago como DEA. Aí eu vou fixar, empenhar, liquidar e pagar, tudo com o orçamento de 2020. Porém, o fato gerador dessa despesa aconteceu em 2019. Então é por isso que eu pago como DEA. Tá legal? Então esse é o raciocínio do DEA, da despesa de exercício anterior. Então sempre tem uma verba no orçamento para pagar a despesa de exercício anterior. Porque o governo sabe que muitas vezes vai surgir despesas que o fato gerador aconteceu em anos anteriores que ele tem que pagar. Despesas que não tenham se processado na época própria, tá certo. É aquela despesa que teria que ser empenhada no ano anterior, não foi empenhada, era para ser paga no ano anterior, não foi paga, e agora tem que ser paga esse ano, então ela tem que ser paga como despesa anterior. Despesa inscrita em restos a pagar processados. Essa aqui está errada. Porque se você inscreveu em restos a pagar, você tem que pagar como restos a pagar. Você só paga como DEA se a despesa não tiver inscrita em restos a pagar. Gente, tem que deixar isso bem claro. A despesa só é paga como DEA se ela não tiver inscrita em restos a pagar. Se ela tiver inscrita em restos a pagar, ela vai ser paga como restos a pagar. Tá bom, gente? Ela só não é paga como restos a pagar, se ela só é paga como DEA se não tiver inscrita em restos a pagar. Tá bom? Então, o gabarito, né? Que é falso, o gabarito é C. Vamos lá. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. É exatamente um dos motivos de pagar como DEA. Tá certo. Restos a pagar não processados com prescrição interrompida. Então, gente, nesse caso aqui, eu falei em restos a pagar. Só que ele diz aqui que a prescrição foi interrompida. Então, esse resto a pagar aqui foi suspenso, foi anulado. Então, se ele foi suspenso e foi anulado, não existe mais restos a pagar. Então, a única forma que você tem para pagar é como DEA. Então, tu só pode pagar isso aqui como DEA. E não como RP, porque o RP já foi, teve a prescrição interrompida, já foi anulado. Beleza? Então, nesse caso específico, né, todas as questões, com exceção da C, estão certas, somente a C está errada. Então, gabarito da 13C. Bom, vamos para a questão 14, que tem esse texto aí imenso. Na verdade, assim, o que acontece? O orçamento, ele tem que ser discriminado. Então, a receita e a despesa no orçamento tem que ser discriminada. E para fazer a discriminação, tanto da receita quanto da despesa, o legislador criou códigos, né? Esses códigos são chamados de natureza da receita, quando for receita, e natureza da despesa, quando for despesa. Então, o orçamento, ele aparece discriminado através de códigos. E aí, determinado código vai identificar de forma bem detalhada a receita, e quando for na despesa, vai ser um código também que vai detalhar lá, de forma bem detalhada, qual é a despesa que vai ser realizada. Então, essa classificação, essa programação da receita, esse código que é utilizado, né, na receita no orçamento, ele sofreu umas alterações em 2016 e a União começou a aplicar essas alterações em 2017. E o governo, né, e os estados e municípios foram obrigados a utilizar essa codificação a partir de 2018. Então, houve uma modificação nessa estrutura, né, como a questão fala aqui, nessa estrutura de codificação da natureza das receitas, que é a forma como a receita é programada, ou seja, discriminada no orçamento. E aí a questão, ela exatamente trabalha esse código, né? Então ela fala assim, quando, por exemplo, o imposto de renda à pessoa física, por exemplo, o imposto de renda à pessoa física é recolhido, aloca-se a receita pública
no correspondente na natureza de receita do código 113011. Então, tu vê no orçamento lá, 113011, aí tu fala, o que é isso? Aí tu já sabe que esse código representa uma receita com imposto de renda pessoa física. Agora, existe uma estrutura, né? E essa questão, ela cobra essa estrutura desse código. Então, ela pergunta assim, o número 3 do código representa que nível na codificação da receita orçamentária? Então, o 3 lá, o que ele representa na codificação? Então, vamos primeiro para uma teoria, né? E depois a gente volta aqui para responder. Então, ó, essa nova classificação da receita orçamentária, agora ela tem essa estrutura aqui. Eu vou até sair da tela, tá, gente? Para facilitar a visualização da estrutura, para eu não atrapalhar, na verdade. O primeiro item vai dizer a categoria econômica, por exemplo, se é receita corrente ou capital. O segundo vai dizer se é tributária, se é patrimonial, se é contribuições, industrial, né? A espécie já é um detalhamento maior da receita das origens, né? E o 4 e o 7, do quarto ao sétimo dígito do código, vai dar exatamente esse desdobramento para exatamente detalhar mais ainda a receita. E tem o 8º dígito do código, que é o tipo, que serve para você basicamente conseguir distinguir algumas receitas que são adicionais, que são geradas por uma receita principal, né? Então, nesse caso específico, cada um daqueles 8 dígitos tem uma fundamentação. Hoje, a gente usa o famoso COEDIT para lembrar desses nomes, né? Categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e tipo. Então, cada um desses níveis tem lá um código que representa. Lembrar que antigamente era o famoso COERAS. Antigamente explicava como COERAS, porque era categoria, origem, espécie, rubrica, linha e subalínea. Isso agora mudou, né? Como eu falei, 2017, no orçamento de 2017 da União, 2018 para estados e municípios. Agora é categoria, origem, espécie, desdobramento e tipo. É o COEDIT. Então, o primeiro número é a categoria, o segundo número é a origem, o terceiro número é a espécie e o 8º número é o tipo. Então, que tu já sabe aí que do 4º ao 7º é o desdobramento. Olha que facilidade, hein? Só lembrar que só tem um nível aí que tem mais de um número, né? Que, na verdade, tem 4 números que é o desdobramento. Maravilha? Então, vamos voltar agora lá para a questão. Então, nesse caso, ó, o primeiro número é a categoria, origem, espécie, e o último é o tipo. Então, isso aqui só pode ser desdobramento. Então, a questão, o número 3 está dentro do desdobramento, dentro da nova codificação da receita orçamentária. Então, gabarito, letra A. Gente, cuidado, tá, gente, com COEDIT. Inclusive, o novo MCASP, né, esse que foi publicado, a 8ª edição para 2019, ele promoveu algumas alterações, inserindo ali mais alguns tipos de receita, né? Então, pode ser cobrado aí nas próximas provas. Então, cuidado com a programação da receita e lembrar do COEDIT, categoria, origem, espécie, desdobramento e tipo. Bom, vamos lá para a questão 15, tá, gente? Questão 15, ela basicamente vai tratar de um ponto, que é o superávit do orçamento corrente, que está regulamentado no artigo 11 da Lei 4.320. Para fins práticos, tá, gente? Esse superávit do orçamento corrente não significa muita coisa, mas para fins de prova ele vem caindo muito em prova, é uma pegadinha clássica de prova, e eu inseri aí para a gente treinar e não cair numa pegadinha com superávit do orçamento corrente. Então, vamos lá, ele quer saber aí o que é correto, né, em relação ao superávit do orçamento corrente, é o que está lá normatizado no artigo 11. É uma fonte para abertura de crédito adicional. Então, é o primeiro erro, né? Não é fonte para abertura de crédito adicional superávit do orçamento corrente. Não confundir com o superávit financeiro. O superávit financeiro que é fonte para abertura de crédito adicional e não o superávit do orçamento corrente. É a diferença entre a receita corrente e a despesa de capital. Essa era fácil de visualizar. Superávit do orçamento corrente. Então, só pode ser a diferença positiva, né, entre a receita corrente e a despesa corrente.
e não receita corrente e despesa de capital. É receita corrente e despesa corrente. É uma receita corrente. Também é outra maldade, outra pegadinha, né? A Lei 4.320 fala que esse superávit do orçamento corrente é uma receita de capital. Gente, então é uma questão literal, né? A gente tem que pegar a lei e usar a lei para responder essa questão. Então não é uma receita corrente, é uma receita corrente. É uma receita de capital. Não constitui item da receita orçamentária. Tá certo, tá, gente? É o que diz lá o artigo 11. Ele não é considerado item de receita orçamentária. Tem algumas bancas que falam que é extra-orçamentária, mas, gente, se cair em prova, vê que não tem outra opção, até marca. Eu não concordo muito, mas se cair em prova não constitui item de receita orçamentária, marca com certeza, porque é texto da lei lá no artigo 11. É apurado no balanço patrimonial do ano anterior. Também errado, né? O que é apurado no balanço patrimonial do ano anterior é o superávit financeiro e não o superávit do orçamento corrente. Gente, na verdade, o legislador, né, quando ele pensou em superávit do orçamento corrente, é como se fosse assim, ele pega lá a diferença entre a receita corrente e a despesa corrente. Se a receita corrente for maior, o que ele vai fazer com essa receita corrente, que é maior do que a despesa corrente? Financiar a despesa de capital. Então, por isso que ele fala que é uma despesa de capital. Aí o próprio legislador fala que não constituirá item de receita orçamentária. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque ela já foi uma receita orçamentária, porque advém de uma receita corrente. Então, se ele contabilizasse como receita orçamentária, seria uma dupla contabilização. Por isso que ele fala que não constitui item de receita orçamentária, tá bom? Então, gabarito da 15, D de dado. Bom, vamos continuar. A gente vai fazer agora a visualização da questão 16. Na questão 16, né, ele quer saber que a falsa, né, não se classificam como inversões financeiras. Então, o que não deve ser classificado como inversões financeiras? Lembrar que, né, se você pegar a Lei 4.320, a Lei 4.320 pega a despesa de capital e divide em investimento, inversão financeira e transferências de capital. Então, ela faz essa divisão aí da despesa de capital em investimento, inversão financeira e transferência de capital. E aí ela diz que, em regra, né, o legislador usou esse seguinte contexto: em regra, a despesa de capital que contribui com o aumento do PIB é considerado investimento. E a despesa de capital que não contribui com o aumento do PIB é considerado inversão financeira. E transferência de capital está mais alocado a pagamento do principal da dívida pública e quando o governo faz transferências de capital, e aí ele contabiliza como despesa de capital, tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos agora analisar os itens. O que não deve ser classificado aí como inversão financeira. A aquisição de imóveis é uma inversão financeira. Quando o governo adquire imóveis, ele produz alguma coisa? Gera emprego? Não, ele está comprando imóveis de terceiros. Quem gerou o PIB foi quem construiu. Ele está comprando já de quem construiu. Então, não seria investimento, porque no aumento do PIB seria inversão financeira. Aquisição de títulos representativos do capital de empresa ou entidade de qualquer espécie já constituídas quando a operação não importa em aumento de capital. Gente, quando a operação não importar em aumento de capital, independentemente se é empresa industrial, comercial, financeira, quando não aumentar o capital, sempre será inversão financeira. Independentemente da origem da empresa, né? do ramo da empresa, se é empresa comercial, industrial, agrícola. Não aumentou o capital, sempre vai ser inversão financeira. Constituição, aumento de capital ou empresas, de entidades ou empresas que não visem a objetivos comerciais e financeiros. Gente, aqui, né, foi quase que uma pegadinha. Quando ela fala que não visem objetivos comerciais e financeiros, seriam empresas industriais, agrícolas, que são empresas que produzem. E aí, empresas que produzem, aumenta o PIB. E aí, nesse caso, seria investimento e não inversão financeira. Então, nesse caso, gabarito C. Né? Então, a gente está falando aqui especificamente
de investimentos. Maravilha? Então, um detalhe aí que a gente tem que lembrar lá na hora da prova. Bens de capital em utilização. É quando o governo compra um bem usado. Gente, quando o governo compra um bem usado, ele não aumenta o PIB, porque ele está comprando bem de terceiros. E aí a fábrica que constrói esse bem, que produz esse bem, não vai precisar repor o estoque, não vai precisar produzir. Porque ela não comprou da fábrica, ela comprou de alguém. Então, por isso que ela não aumenta o PIB. Agora, quando ela compra um novo, teoricamente ela está reduzindo o estoque da fábrica e a fábrica vai ter que produzir para repor esse estoque. Aí vai aumentar o PIB, vai contribuir com a produção. Mas quando compra de terceiros, o estoque da fábrica permanece o mesmo. Então, por isso que o legislador colocou bem de capital já em utilização como inversão financeira. É um bem usado, então seria uma inversão financeira. Se fosse novo, seria investimento. Constituição, um aumento do capital de entidades ou empresas bancárias e de seguros. Gente, empresas bancárias e de seguros produz alguma coisa? Não. Se não produz nada, só pode ser inversão financeira. Então, nesse caso também, a gente está falando aqui de um caso de inversão financeira. Então, nesse caso da 16, gabarito C. Bom, vamos para a questão 17. A questão 17, ela trabalha a classificação da despesa quanto à natureza, né? A programação da despesa no orçamento e que é feita através de um código também, né? Que é o famoso CGMED. Então, a gente tem lá o COEDIT para as receitas e tem o CGMED, que seria a programação da despesa. Categoria, grupo, modalidade de aplicação, elemento e desdobramento. E aí, cada um desses níveis de informação vai indicar uma informação. E aí, a pergunta tem a ver com isso. Então, ela diz qual item da estrutura da classificação da natureza da despesa que indica de que forma são aplicados recursos. De que forma são aplicados recursos. Então, vamos para a teoria para depois a gente voltar a essa questão 17. Ó, gente, tem uma tabelinha aqui, né, extraída aí do Manual Técnico de Orçamento, que é outra fonte muito utilizada para questões de prova. Eu vou sair aqui até da tela para a gente identificar. Então, se lembra do CGMED? Né? Está aqui, ó, categoria, grupo, modalidade de aplicação, elemento, e não tem o desdobramento do elemento, que é uma coisa facultativa. Então, cada um desses níveis, né, desses itens da estrutura, vão estabelecer uma informação. Por exemplo, categoria econômica, qual é o efeito econômico da realização da despesa? Natureza, o grupo, qual a classe de gasto será realizada a despesa? Aí vai dar o grupo. Modalidade de aplicação, ó, de que forma serão aplicados os recursos. Então, é na modalidade de aplicação que você verifica de que forma serão aplicados os recursos. E o elemento de despesa vai dizer quais são os insumos que se pretende utilizar ou adquirir. Então, no item modalidade de aplicação que você identifica de que forma serão aplicados os recursos. Então, voltando lá para a questão 17, a gente tem lá que o gabarito é B de bola, é modalidade de aplicação que vai definir de que forma serão aplicados os recursos. Beleza? Então, 17, gabarito B de bola. Então, lembrar aí do CGMED e lembrar que cada item da estrutura vai responder uma pergunta de orçamento. Bom, a gente vai fazer a questão 18, que fala assim, a característica do orçamento-programa. Então, só para a gente aqui fazer uma contextualização, o orçamento, né, o orçamento tradicional, o orçamento que era usado no século passado, ele tinha um objetivo mais legalista, né? Basicamente de controlar os gastos realizados pelo governo. Então, a preocupação maior dele era saber se o governo estava gastando de acordo com o que foi aprovado pelo Legislativo. Ele visava mais um controle do Legislativo em relação ao Executivo. Já o orçamento-programa, ele já passou a ter uma visão mais de administração. Então, né, essa questão de somente verificar se os gastos foram utilizados de forma legal já foi vencido e o orçamento passou a ser um instrumento de planejamento, né, um foco mais nas questões de administração governamental. E aí o governo passou a ser, inclusive, um governo mais intervencionista e não simplesmente um governo de
verificação de um ato somente de autorização de despesas. E aí existem algumas características que são aplicadas especificamente ao orçamento-programa. Então, antes da gente fazer a questão, vamos destacar quais são essas características. Então, o próprio Giacomoni, né, ele vai trabalhar aí 8 características que você tem que guardar para a prova em relação ao orçamento-programa. Então, a gente tem lá que o orçamento, no caso do programa, é um elo, né, entre o planejamento e as funções executivas da organização, diferentemente do orçamento tradicional, que não tinha essa ligação entre o planejamento e o orçamento. A alocação dos recursos visa a consecução dos objetivos e metas. Então, ele está preocupado aqui com os objetivos e metas governamentais e não com os meios. As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análise técnica das alternativas possíveis. Então, você tem uma análise gerencial para tomar as decisões orçamentárias, diferentemente do tradicional. Na elaboração do orçamento, são considerados todos os custos dos programas, inclusive que extrapolam o exercício. Então, não é somente aquele custo do ano, mas também, na hora de elaborar o orçamento, os custos que vão extrapolar o exercício, né? Como a gente verifica, por exemplo, no PPA. A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento, diferentemente do tradicional, que seria mais alocado, mais preocupado com as questões contábeis. O principal critério de classificação é funcional programática, né, para saber qual é a área da despesa que está sendo utilizada e qual o tema de política pública está sendo resolvido com aquela despesa. Utiliza indicadores e padrões de medição do trabalho e dos resultados. Então, não é só um controle legalista, você também tem lá indicadores exatamente para verificar se o governo está conseguindo atender às demandas da sociedade. E o controle, né, desse orçamento visa avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais, ou seja, o controle ele está mais focado no desempenho. Então é fundamental você saber essas características do orçamento-programa. Agora vamos voltar lá para a questão, né? Para a gente fazer a visualização da questão 18. Então, a primeira fala assim, as decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análise técnica das alternativas possíveis. Certo? É aquilo que eu falei, né? Existe uma análise gerencial, né, sobre as decisões orçamentárias. Então, o gabarito é uma característica do orçamento-programa. As outras, a alocação dos recursos visa aquisição de meios. Não pode ser do programa, como a gente já viu, do orçamento-programa, os fins. Na elaboração do orçamento são consideradas necessidades financeiras das unidades organizacionais. Não. Na verdade, o que é feito análise para a alocação do orçamento, e não as necessidades financeiras que vão ser supridas, e sim se realmente é necessário aquele recurso. A estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis. A gente já sabe que no programa dá ênfase aos aspectos de planejamento e administração. O controle visa avaliar a honestidade dos agentes governamentais e a legalidade do cumprimento do orçamento. Não. No caso do orçamento-programa, o controle ele visa o desempenho, né? Medir eficiência, eficácia e efetividade da gestão. Então, só pode ser 18, letra A. Bom, vamos fazer a questão 19 e a questão 20, que dá uma série de despesas e pede para você verificar na 19 qual é o valor, né, do total das despesas de custeio realizada pelo município. Então, as despesas de custeio elas estão definidas na Lei 4.320, né, que vai evidenciar lá quais são as despesas de custeio. Só para a gente fazer aqui uma visualização, a despesa de custeio são aquelas despesas com as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, ou seja, são aquelas despesas do dia a dia. Por exemplo, o hospital, ele foi criado. A manutenção do hospital, luz, água, telefone, pagamento de médico, material de consumo, contratação de serviços, é tudo despesa de custeio. E além dessas despesas, também são consideradas despesas de custeio as destinadas a atender as obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Então, são aquelas obras pequenas, né, de conservação, aquelas obras de adaptação, uma pintura na sala, um conserto de uma porta, um conserto de um telhado, a troca de a porta de um lugar para outro, né, que não tem acréscimo de áreas. Então, essas obras que são de conservação e adaptação, elas também são consideradas despesas de custeio. E aí, gente, a gente tem que ir lá para acertar a questão, né, para saber
fazer a visualização da classificação. Então, vou sair aqui da tela para a gente classificar e ver o que é despesa de custeio aí. Despesa com aluguel de veículos. Custeio, despesa do dia a dia. Então, nesse caso aqui é custeio. Despesa com pagamento de empréstimo. Tem nada a ver, né? Isso aqui seria despesa de capital. Despesa com aquisição de material de consumo. Então, material de consumo é despesa do dia a dia, né? Custeio. Despesa com aquisição de veículos novos. Isso aqui já é despesa de capital. Despesa com pagamento de luz e água. Despesa do dia a dia. Custeio. Despesa com obras de conservação. Aquilo que eu falei. Se fosse só despesa com obras, seria despesa de capital. Mas obras de conservação, aquela pintura, aquele conserto de telhado, é custeio. Tá bom, gente? Então, cuidado com essa pegadinha. Despesa com pessoal ativo. Pessoal ativo é aquele que já está trabalhando. É a despesa do dia a dia. Isso aqui é custeio. Despesa com aquisição de terrenos para realização de obras, que é despesa de capital. Despesa com aquisição de equipamentos usados, também é despesa de capital. E despesa com pessoal inativo. Gente, inativo é o aposentado. Para fins da Lei 4.320, essa despesa não é considerada custeio, é considerada uma transferência corrente, tá? Isso daí para fins da Lei 4.320, né? Da classificação prevista na Lei 4.320. Então, ó, só para a gente lembrar, ó, o artigo 11 ele define no parágrafo 1º o que é despesa de custeio, e depois, no parágrafo 2º, ele define o que é transferência corrente, que são aquelas dotações para as despesas às quais não corresponde a contraprestação direta de bens e serviços. Por isso que fala que inativo é transferência corrente, porque você paga e você não tem a contraprestação em bens e serviços, diferente do pessoal ativo. Então, quando você não tem a contraprestação, como no caso de um pagamento de aposentado, ele é classificado como transferência corrente na classificação da Lei 4.320. E aí, para apurar a despesa de custeio, né, que a questão pede a despesa de custeio, é só você pegar lá material de consumo, aluguel de veículo, 500, material de consumo 400, luz e água 200, que são as despesas do dia a dia, obras de conservação, né, e adaptação também são despesas de custeio, pessoal ativo também é despesa de custeio, e somar tudo que vai dar 2.200. E aí, né, você teria que fazer esse cálculo lá para acertar a questão e marcar a opção correta, que nesse caso é letra E, 2.200. Maravilha, turma? Então, basicamente é assim que a gente teria que resolver essa questão 19, ok? Vamos para a questão 20, que é uma questão que é da mesma tabelinha, né? Fala lá, né? Com base nas informações anteriores, qual o valor da despesa com investimento? Então, agora ele quer saber a despesa com investimento realizada pelo município, né? Então, gente, só para a gente lembrar, o que são classificados como investimento? São aquelas despesas que aumentam o PIB. Então, as dotações, ó, para planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis, considerados necessários à realização destas últimas, ou seja, das obras, bem como os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações e equipamentos, material permanente novo, e a constituição e aumento do capital de empresas que não seja de caráter comercial ou financeiro, ou seja, empresas que produzem, né? Como, por exemplo, as empresas agrícolas, né? Empresas industriais, tá bom? Então, tudo isso deve ser classificado como investimento, ou seja, gastos que contribuem com o aumento do PIB. E aí, gente, é só a gente retornar para a questão 19, né? A classificação lá dos itens, para a gente tentar acertar. Pagamento, então, vamos só para a despesa de capital, né? Porque investimento é despesa de capital. Então, a gente tira todos os outros, não precisa analisar os outros, vamos analisar só as despesas de capital. Pagamento de empréstimo. Despesa com pagamento de empréstimo. Pagamento da dívida, tá, gente? A Lei 4.320 manda classificar como transferência de capital. Então, pagamento do principal da dívida não é nem investimento, nem inversão financeira, é transferência de capital. Aquisição de veículos novos. Aí sim é investimento. Se fosse usado, seria inversão financeira, mas como é novos, investimento. Despesa com aquisição de terrenos para a realização de obras. Também deve ser classificado como investimento. Aqui, gente, cuidado, porque se fosse aquisição de imóveis, seria inversão financeira, mas despesa com aquisição de terreno para a realização de obra só pode ser investimento.
E no último caso aqui, que são despesas com equipamentos usados, se é usado, tá, gente? São bens de capital em utilização. Então, nesse caso, usado não aumenta o PIB, é inversão financeira. Então, aqui eu tenho uma inversão financeira. Então, investimentos são só dois casos, né? Aquisição de veículos novos e despesa com aquisição de terrenos para realização de obras. Então, indo lá, né, para a resposta, a gente tem lá os dois itens que devem ser classificados, né, como investimento. Veículos novos, 700 mil, terrenos para obras, 700 mil, total 1.400 de investimento, sempre lembrando, né, são aquelas despesas de capital que contribuem para o aumento do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, nesse caso, né, gente, voltando à questão 20 dos investimentos, a gente tem lá a resposta gabarito letra C, que é a soma dos dois valores que a gente classificou como investimento. Tá legal? Bom, vamos lá agora para a questão 21. É uma questão aí de cálculo também, né? Tem mais uma questãozinha de cálculo, que você tem que apurar lá o valor inscrito em restos a pagar processados, né? Então é importante lembrar que o resto a pagar é o liquidado. E aí tem algumas informações de um determinado município, despesa empenhada, paga, fixada, liquidada, ou seja, tem informações aí de todos os estágios da despesa. Então, só para lembrar, o que são réis a pagar processados? É aqueles réis a pagar que já foram são aqueles empenhos que já foram liquidados, só não foram pagos. E aí, como é que você faz um cálculo desse? Então, a primeira coisa que eu ensino, né, para fazer uma questão dessa, é ordenar os estágios. Fixação, empenho, liquidação e pagamento. O famoso FELP. Ordenou. Agora vamos passar os valores de cada um. Fixação, nesse caso, vou sair aqui da tela, tá, gente, para facilitar. Fixação, nesse caso, 610 mil. Empenho, 600 mil. Liquidação, 540 mil. Pagamento, 510 mil. E aí, gente, como é que a gente encontra, por exemplo, o RPN, que não é a pergunta da prova? É só a gente pegar o valor empenhado menos o liquidado, que vai dar 60 mil. Esse aqui é o RPN, ou seja, é a despesa que foi empenhada e não foi liquidada. Se tu tirou o liquidado, vai ficar o que não foi liquidado. Então, se não é o não liquidado, é o RPN. E para você encontrar o RPP, que é o resto a pagar processado, é só você pegar o liquidado e tirar o que foi pago. Se você pegar o liquidado e tirar o que foi pago, vai ficar o liquidado que não foi pago, que nesse caso vai ser 30 mil. Vai ser o liquidado que não foi pago, então vai ser o RPP, ou seja, a despesa que foi liquidada e não foi paga. Então, nesse caso, o gabarito correto, letra A, 30 mil, que é a diferença entre o valor liquidado e o valor pago. Era esse valor aqui que estava sendo pedido na questão. E se ele perguntasse, por exemplo, o valor total do RP, era só somar os dois valores, 90 mil. Maravilha? Então, gente, é uma questão simples de fazer, desde que você lembre, né, dessa correção do exercício que a gente está fazendo agora, né, em ordenar e lembrar dos conceitos de RPN e RPP, ok? Então, ficar atento a esses detalhes.